para não nos quedarmos cambiando de pantalla todo o tempo, eu pensei que podemos já começar com duas películas, pequenas películas, né, que me gostaria de já passar imediatamente, são as duas que vamos passar hoje, pequenos tramos que falam de chamado, não? Para depois nos mergulharmos na teoria, ok? Então, eu vou passar assim como elementos inspiradores estes dois tramos de películas, ok? Um trama de película e outro é trailer. Pero el trailer, voy a llamar a atención que el trailer es clarísimo. El primo es un poco una inspiración, muy clásico, ¿no? El segundo es, hay un momento del trailer que está clarísimo que es el llamado. Entonces yo creo que podemos ver ahí un poquito para nos inspirar, ¿no? Entonces vamos... Sempre quando eu vou passar as películas de YouTube, sempre digo, espero que não passe comercial, pero pode ser que entre em uma publicidade. Espero que não, pero pode suceder, não? Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Bien. Un momento, ahora voy a pasar el otro, ¿ok? Entonces, ese es un clásico del cinema, ¿no? El Matrix, ¿no? Y esta escena es clásica, ¿no? Muy clásica, pero es el llamado, ¿no? Es el momento de decisión. Es el momento de decir, bien, ¿yo entro en esto o no? Entonces, vamos a otro, que esta no es tan claro el llamado, ¿no? Pero no es. Pero el próximo es clarísimo, el momento donde hay el llamado. Entonces, vamos,
segundo. Jumping up and down the floor. My head is an animal, and once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. ¿Coche para alquilar? Sí, tenemos uno azul y otro rojo. Me llevo el rojo. Bien. Entonces, La vida secreta de Walter Mitty, y yo creo que es muy importante incluso ustedes verem, porque es el clásico aventura con todos los pasos del héroe y todo, muy lindo. Bien, entonces vamos para nuestra presentación. Un momento, ¿dónde está? Okay. Um momento, que alguma coisa... Está no share? Vocês veem? Ah, já está. Eu pensei que não estava. Ok. Bien. Entonces, estamos no segundo encuentro, ¿no? Pero estamos también en el segundo paso de esta aventura, ¿no? Entonces, ¿qué es el momento de la llamada? Entonces, nosotros ya vimos que el héroe tiene como una inquietud, ¿no? Pero en algún momento sucede algo que lo llama verdaderamente para la aventura, ¿no? Verdaderamente alguna cosa que rompe, que no es más posible se quedar ahí esperando con esa inquietud. Puede ser algo que sucede como un incidente, puede ser algo que cambia, puede ser algún movimiento interno que se torna insoportable. Alguna coisa sucede que viene a chamar el héroe. Este é um passo muito importante, não? O que puedo perguntar a ustedes, ¿no? Y creo que esta es la cuestión principal de nuestro encuentro hoy, ¿no? ¿Cuál es el llamado de vuestro momento existencial, ¿no? O que está chamando?
Porque vemos, quando escrevimos a carta, nosotros vimos que hay una inquietud, pero hay algo que llama en este momento. Entonces, yo toco alguna cosa interna, pero veo que no hay una instabilidad ahí. Pero existe um momento onde isto já não é mais uma instabilidade, um desconforto, alguma coisa que está aí, que me movo, pero sinto às vezes ou não. Existe um momento onde eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que dizer, bem, isto é para mim, isto me appartiene. Então, a grande pergunta, qual é a tua chamada? Então, isto sucede quando já não engajamos mais no mundo em que vivimos. Então, há alguma coisa que de uma inquietude se torna insuportável, que de um desejo, pequeno desejo, se torna um grande desejo, um desejo que tenho que cumprir absolutamente. Então, é como um momento onde tudo que está aí contido dentro de nós outros adquire um formato que te chama. Aún não é um passo à aventura, pero é alguma coisa que diz, bem, agora não há mais como adiar. Bem, pero ao que se refere isto, não? Então, a mim me gostaria muito fazer algumas perguntas que Rolando Toro fazia, não? Porque Rolando, o criador da biodança, não? Ele tinha 3 perguntas que eu creio que são perguntas que podem se transformar em chamados e são orientadoras, não? Como estrelas que nos orientam no cielo de la vida, del cielo de la existência. Há algumas coisas que são orientadoras. E Rolando criou 3 perguntas que são perguntas que nos ajudam a sentir quando existe o chamado e quando não. Então, a primeira é, onde vivo? Então, vocês podem pensar, onde estou vivendo? E logo em seguida, onde quero viver? Será que onde vivo é onde quero viver? Esta é uma pergunta muito importante, porque o ambiente onde vivo é um ambiente muito importante. Pode ser que eu me sinta feliz onde vivo, mas se não me sinto feliz onde vivo, pode haver um chamado para cambiar isto. Este cambiar pode ser um cambiar de casa, pode ser um cambiar de cidade, pode ser um cambiar de país. Então, qual é o chamado? Tu vives onde queres viver? E depois, aquilo que eu hago, a minha atividade. É claro que o trabalho é muito importante acá, não? Como atividade central, porque, em geral, o trabalho é aquilo que nos dedicamos mais tempo em nossa vida, não? O trabalho toma muito tempo, em geral. Então, é muito importante fazer o que quero. Então, a pergunta, que eu hago? E coisa quero, que quero fazer? Então, este que quero fazer abrange a questão do trabalho, pero não é solamente isto, não? Então, há o trabalho que tem que ser significativo. Vocês não podem se dedicar horas da vossa vida para uma coisa que não les gusta fazer. Então, o trabalho tem que ser significativo. Pero aquilo que me gusta hacer não me porta dinheiro. Esto é uma crença, porque se te gusta hacer algo e tu realmente te dedicas àquilo que te gusta hacer, então, certamente, de alguma forma, lograrás viver disto. Quizás não te tornarás rico,
pero vivir bien, vivir con dignidad, sí, certamente, ¿no? Entonces, el primero es ver el trabajo, pero también tenemos otras actividades, ¿no? Entonces, muchas veces yo tengo ganas de, no sé, de hacer algum tipo de atividade complementar ao trabalho, não? No senso de um esporte, uma arte, pero jamás dejo el tempo de esto. Y esto, cuando veo, es una cosa muy importante para mí, pero que no logro tener el tiempo. Entonces, el llamado puede ser este también, ¿no? ¿Ah? ¿Cuándo te dedicarás a tus poemas? ¿Cuándo te dedicarás a tus paseos, a tus viajes, a pintar, a desenhar, a essas coisas que te gusta hacer? ¿Cuándo dedicarás a esto, no? Entonces, puede ser que el llamado sea quanto a la actividad principal o las actividades complementares de nuestra vida. E depois uma grande pergunta também, com quem vivo e com quem quero viver? ¿Ah? Então, nós sabemos que o ambiente humano é o fator ambiental mais importante para um ser humano. Então, se vivimos entre pessoas que não nos gusta viver, isto pode ser muito malo para nossa saúde. Então, o chamado é o chamado do bem-estar com as pessoas, não? Então, com quem quero realmente viver? Estas pessoas com quem vivo me fazem bem? Me dão nutrição afetiva ou me dão toxicidade afetiva, não? Ou seja, me envenenam. Então, é muito importante mirar isto e ver onde estou. Porque as pessoas são o principal alimento que temos. O principal alimento não é a comida, não é aquilo que comemos na cena, no almoço. O principal alimento são as nossas relações. Então, estas relações têm que ser de altíssima qualidade. Então, quizás o chamado, e hoje já falamos um pouco disso, não? O chamado do amor, o chamado de amistad, o chamado de ter qualidade nas relações. Isto pode ser um chamado de aventura. Muitas vezes é um grande empreendimento cambiar as relações. Tem que ter muita coragem, não? Bem. Então, há desejos íntimos e profundos que não estamos mirando. Esta é a sinceridade com nós. Muitas vezes queremos que as pessoas sejam sinceras com nós, mas não somos nós sinceros com nós, não? Então, o que olvidamos dentro de nós? O que coisas são aquelas que deixamos sempre para depois? Essas coisas que deixamos sempre para depois podem ser as coisas mais importantes da nossa vida e sempre priorizamos aquelas que não são tão importantes. Rolando novamente, trago Rolando, não? Que dizia, o que realmente importa na tua vida? Tens que te dedicar àquilo que importa, não àquilo que não te importa. Muitos de nós nos dedicamos mais tempo àquilo que não importa, e deixamos como para depois, ou como um espaço muito pequeno de nossa vida para aquilo que realmente traduz a nós outros. E também há coisas, não, que muitas vezes são incômodas. Então, tu recebes um chamado, tu sentes o chamado, mas sabes que para lograr cumprir esse chamado, há coisas incômodas para tocar, não? Então, pode ser que tus chamados movam as pessoas com quem tu vives, pode ser que tus chamados tenha coisas que tu não, incluso financeiras, que tu tienes que resolver, né? Então, mirar, é importante quando temos o chamado,
de mirar bien o que não quero tocar, porque dejo sempre isto para depois, não? O que não quero tocar para lograr mirar esse chamado e cumpri-lo. Bem, uma coisa muito importante de compreender, não? Que quando temos um chamado, isto não significa que, bem, eu tenho esse chamado, então vou tomar mis maletas, vou tomar mi mochila e vou para o viaje. Não, muitas vezes isto significa um sacrifício. Não? Tenho que perder algo para poder ir ao chamado. Não? Este perder algo tem muitas vezes a ver com o desapego. Então, muitas vezes estamos muito apegados à realidade que vivimos e não queremos sacrificar nada. E não há como andar ao chamado de uma aventura, que é um chamado de cambio existencial, é um chamado de cumprir algo essencial de nós outros e continuar com a mesma estrutura. Tem que haver uma morte para haver um renascimento. Não? Então, este caminho do herói, que é um caminho de morte e renascimento, já inicia na saída, no chamado, porque para cumprir o chamado, eu tenho que deixar minha casa, não? Eu tenho que deixar meu mundo para entrar no desconhecido. E muitas vezes é o risco, não? O risco que temos é não encontrar mais quando volvemos aquilo que deixamos, ok? Então, é necessário sostener o sacrifício, não? O desapego. Me gusta muito a palavra sacrifício, não? A etimologia desta palavra que quer dizer sacro ofício, ou seja, este processo de deixar coisas, não? E ter o coragem de deixar as coisas se modificarem em nossa vida, este processo que, como dizíamos, de mulheres que correm com os lobos, não? De vida, morte e vida, não? Então, é um processo que tem uma conotação de sagrado, porque não se trata de deixar superficialmente as coisas, não se trata de abandonar as coisas que me gustam como de uma forma inconsequente, não? Se é tomar decisões e ir rumo aquilo que me tem significado profundo na minha existência. E por isso temos que ver, antes de começar a nossa aventura, temos que ver, não? Um pouco de como e quando ir nesta aventura. Esta aventura é, muitas vezes, não se trata de... eu recebo um chamado hoje, e amanhã, e hoje mesmo, ou amanhã me vou. Por exemplo, eu estou num trabalho que me sustene financeiramente, mas não me gusta. Então, recebo o chamado que tenho que cambiar. Então, eu me vou imediatamente do trabalho. E aí não tenho mais trabalho, não tenho como sustener-me. Então, alguns chamados de aventura necessitam uma preparação para eu entrar na aventura. Então, saber planificar e saber quando ir, não? Esse é o momento de ir. Então, este é uma visão muito sincera, porque muitas vezes temos que também nos utilizamos muitas excusas para não ir. Não? Então, mesmo é ver, bem, eu quero isto, eu necessito isto, então, como vou estruturar minha vida para chegar a isto? Como vou estruturar para ir para a estrada, não? Bem, me gostaria de trazer para vocês, dentro desta reflexão, não? O que deve cambiar, o que não deve cambiar, qual é o momento de cambiar, não? Então, trazer uma trilogia de deuses, não? De deuses hindus,
que se chama Trimurti, né? E que dançamos em biodança, e que tem arquetipicamente três momentos, né? Três aspectos que têm muito a ver com esta decisão de ir ou não ir, e o que cambiar e o que não cambiar, né? O que preservar e o que não preservar. Então, temos Shiva, né? Como um deus que é de morte e renascimento, um deus de transformação. Shiva tem que destruir tudo para reconstruir. Então, este deus com muitos braços, não, que dança todo o tempo, e para Shiva tudo é efêmero, nada é constante, tudo está em plena transformação todo o tempo, não? Então, para a aventura, Shiva é muito importante, porque é mesmo o desapego, é mesmo deixar tudo e ir-se. Pero em Trimurti temos Vishnu. Vishnu é o Deus, ao contrário, da preservação, que percebe que dentro de tudo que deve mudar, algumas coisas têm que se preservar. Então, quando temos o chamado, é importante perceber o que tenho que cambiar para obedecer esse chamado, para ir ao chamado, e o que tenho que preservar, o que tenho que manter em minha vida, que é muito importante. Então, muitas vezes, e hoje em dia eu sinto muito isto, não? As pessoas têm quase um apreço muito especial para o novo, não? Tudo tem que ser novo. Então, pero há coisas que construímos na nossa vida que têm muito valor, e essas coisas têm que ser preservadas. Então, ter a sabedoria de que há coisas muito internas minhas que podem, incluso, me ajudar na aventura. Por exemplo, uma das coisas que pode me ajudar muito em minha aventura e que é muito importante são meus valores. Então, no processo de cambio, eu posso preservar valores que são importantes para mim, valores internos como pessoa, que podem ser orientadores de minha aventura. Então, acá há uma coisa muito importante, porque esta aventura não é uma aventura de ego, não? Não é uma aventura que diz assim, eu sou o super-herói que vou conquistar o mundo, não? Porque o mito do herói pode ser tomado também por el ego, não? E eu entrar em uma coisa de provar para o mundo que sou muito bem, que sou capaz de tudo e mais um pouco, não? Este é um caminho heróico de uma identificação com o ego, pero esse caminho não tem valor, não tem valores internos consistentes. E então, Vishnu nos ensina isto, não? Que podemos cambiar tudo, pero há coisas que têm que preservar. E estas coisas não são pesantes, não são pesadas, então podemos tê-las dentro de nós quando hacemos a caminhada, dentro de nossa mochila existencial, porque não são pedras, são coisas muito sensíveis, muito lindas, muito orientadoras, são como bússolas para nosso caminho. Então, aí temos Brahma, que é o Deus da criação. Então, a criação do caminho é uma pulsação entre a transformação e a preservação. Temos sempre que transformar, então nos perdemos dentro disso, não? Então, ela mesma na nossa identidade, na nossa autocriação, não? Então, somos sempre diferentes, mas somos sempre o mesmo. Então, quem camina se preserva e se cria ao mesmo tempo. Estamos fazendo a criação de nós mesmos ao mesmo tempo que estamos nos transformando e nos preservando a nossa identidade. Uma coisa do caminho do herói que temos que ter muito cuidado é que o caminho seja o nosso caminho. Assim como há pessoas que têm muita dificuldade de sair
perceber o chamado e sair, ter o coragem de ir. Há pessoas que não podem sentir nenhum chamado porque vão em todos, não? Então, muitas vezes o chamado não é de vosotros, é de outra pessoa. Há aquelas pessoas que são muito viciadas em resolver tudo, que tomam tudo para si. Tudo eu tenho que resolver, tudo tenho que organizar, tudo tenho que fazer. Eu sou capaz de tudo. E não, muitas vezes temos que deixar a aventura para outro herói, porque a aventura não é nossa. Então, aquelas pessoas que são muito super protetoras, muito proativas, têm que se contener um pouco, muitas vezes, porque não podemos entrar em todos os caminhos, né? Porque senão entramos no vício do herói, e não em um caminho verdadeiramente do herói. Bem, outra coisa é saber que muitas aventuras que entramos, não, são coletivas, são caminhos que fazemos com companheiros. É muito lindo isto, não? Então, há, por exemplo, projetos que são hechos com mais de uma pessoa. Isto é muito lindo. Mas não podemos olvidar que mesmo que estamos em um projeto coletivo, em um viagem coletivo, cada tem que caminhar com seus pés. Então, cada faz sua parte. E mesmo em um projeto coletivo, há um caminho individual. Então, é importante ver isto. Muitas vezes, quando estamos em questões coletivas, estamos mais preocupados com o que os outros não fazem do que com fazer o que temos que fazer o nosso caminhar. Então, nas coisas coletivas, é importante sabermos que, bem, o outro eu não posso cambiar, mas a mim mesmo sim. Então, a forma como eu vou fazer esta estrada, isto eu posso cambiar, eu posso fazer, e a responsabilidade que posso ter dentro desta caminhada é por mim mesmo e por mis relações dentro disto, não por la relação do outro e o caminho do outro. Bem, então, o que quero dizer, não, para vocês, para preparar a vossa mochila, não? Porque estamos de partida, agora temos já o chamado. Então, vou enviar para vocês uma vivência para ajudar mais aún a contatar com isto. Pero me gostaria um pouco também de falar desta mochila, não? Dizer que a mochila é uma metáfora existencial muito forte, não? Então, eu já fiz muitas vezes o caminho de Santiago, eu sei que algumas das pessoas acá do grupo já lo hicieron também, não? Esta coisa de viajar a pé é muito interessante, não? Viajar muitos quilômetros a pé, não? Em viagens longas a pé. Então, que é assim, se eu coloco em minha mochila coisas muito pesadas, não? E não confio que a vida me porte o que necessito, isso impede o caminhar. Então, podemos utilizar a mochila como uma metáfora de nossa existência. Muitas vezes queremos fazer aventuras maravilhosas, temos um chamado muito importante, mas queremos levar o mundo dentro da nossa mochila. E nos olvidamos que dentro da mochila tem que ter o mais essencial do essencial, porque o mundo não tem que estar dentro da mochila. Nós é que temos que estar no mundo, ok? Então, para estar no mundo, temos que ter confiança de caminhar no mundo. Então, não precisamos ter o mundo dentro da mochila, porque o mundo se apresentará dentro das nossas necessidades. O que tenho que ter dentro da mochila? A bússola de mis valores, né? E um pequeno câmbio de roupa. E quizá uma pequena refeição.
pero uma pequena refeição, não toda a comida da caminhada, ok? Então, confiar que vamos encontrar onde dormir, vamos encontrar as indicações do caminho, vamos encontrar companheiros para nos acompanhar e vamos encontrar, antes de tudo, a nós mesmos.